Olá a todos, 48º episódio do CBcast aqui de Unai, hoje com a médica pós-graduada em psiquiatria, Cristina Salto Lorenzoni, que vai falar hoje sobre o Outubro Rosa, a campanha mundial de conscientização do câncer de mama. Seja muito bem-vinda, Cristina. Obrigada. Bom, iniciando aí, o Outubro Rosa ele enfatiza essa prevenção. Além da mamografia, quais são os pilares de rastreio e prevenção que a campanha venha objetivar, doutora Cristina? Então, eu acho que vale a pena a gente frisar que o câncer de mama é um câncer extremamente prevalente, né? E ele é altamente mortal. A gente tem uma previsão do Instituto Nacional de Câncer que tivemos 74 mil novos casos no Brasil entre 2023 e 2025. Então, é bastante importante a gente falar sobre isso, e é o câncer que mais mata mulheres no Brasil. Então, o que a gente pode fazer para a gente se prevenir, não só do câncer de mama, mas de outros cânceres, né? A gente ter uma alimentação saudável, a gente evitar excesso de açúcares, excesso de ultraprocessados, que tem acidulante, conservante, corante, espessante, e a gente ter uma alimentação um pouco mais natural. Fazer exercício físico, que protege não só contra cânceres, mas contra outras doenças cardiovasculares. Ótimo. Então, 3 vezes por semana, uns 50 minutinhos ali de exercício físico já faz a diferença. Ter uma boa qualidade de sono, ter bons relacionamentos, fazer os nossos exames de rotina. No caso do câncer de mama, sim, a gente deveria anualmente fazer avaliação com o seu médico, que o médico já vai fazer a palpação. Nós também podemos fazer o autoexame fora deste momento do exame clínico, porque a gente tem um conhecimento do nosso corpo. A gente fazendo o autoexame, que seria a palpação das mamas, uma semana depois da menstruação, a gente consegue identificar alguma nodulação, algum espessamento, alguma ejeção de líquido que saia da mama. Se a gente notar alguma alteração antes de vencer a data dos nossos exames, a gente precisa verificar isso antes. Ótimo. Mas durante o exame clínico, o médico que for avaliar a paciente vai fazer essa palpação, e se ela já tiver a idade, a Febrasgo hoje orienta que se faça acima dos 40 anos a mamografia anualmente, e pacientes que têm um histórico familiar, principalmente com familiares de primeiro grau, sim, positivo com câncer de mama, a gente pode fazer antes, né? Você pode deixar claro para nós, doutora Cristina, qual a importância do diagnóstico precoce para esse tipo de doença? Quanto antes a gente diagnostica qualquer câncer, o prognóstico de cura é melhor. Porque se o câncer é pequeno, a gente não vai precisar tirar uma grande área em volta dele, numa cirurgia, por exemplo, né? A cirurgia vai ser, não sei nem se posso te dizer isso, que seria menos invasivo, porque a cirurgia por si só já é invasiva, mas ela seria uma cirurgia que tiraria menos tecido, né? Então até impacta até na estética, né? Perfeito. Da paciente que vai ter o posterior acompanhamento. A gente talvez não precisaria de um esvaziamento de linfonodos axilares, a gente talvez não precisaria de uma quimioterapia ou de uma radioterapia, né? Olha, e você falou um ponto importante, evitar que o câncer se espalhe. É uma doença mortal, muito perigosa, com alta incidência nas mulheres, e os fatores de risco familiar que você também citou, que são muito interessantes para aprofundar na prevenção. O histórico familiar. Se temos histórico familiar, principalmente de primeiro grau, é importantíssimo que se faça os exames. Tanto, se possível, né, a gente fazer o exame de genética, para a gente ver se a gente tem mutação em determinados genes que podem fazer com que a gente venha desenvolver o câncer de mama, e fazer os exames de rotina. Dependendo do caso, a gente desenvolve ultrassom, ressonância ou mamografia, mas é importante discutir com o seu médico qual seria o melhor exame para você. Qual o impacto do diagnóstico na saúde mental? A gente já começando a inserir esse tema da psiquiatria, a importância de ter um acompanhamento emocional e
situações psicológicas de acompanhamento do paciente, não só o paciente, mas a família do paciente? Então, quando um paciente recebe um diagnóstico de câncer, é um choque muito grande, né? É uma doença muito grave. Então, o paciente desenvolve medo, ansiedade, às vezes desespero. E esse medo do desconhecido, às vezes, faz com que o paciente entre em negação, que ele não queira buscar o tratamento. Às vezes, um estado depressivo pode fazer com que o paciente abandone o tratamento. Em casos mais graves, o paciente pode tentar um autoextermínio por achar que não tem mais jeito, que ele vai sofrer, né? Esse medo do desconhecido pode fazer com que ele tenha essas atitudes mais graves. Então você tocou num ponto, acho que nuclear desse aspecto psicológico, psiquiátrico. O estresse crônico e a saúde mental fragilizada, ela vai fazer com que o sistema imunológico desse paciente piore, não é isso, doutora? Sim. Quando nós somos expostos a estresse crônico, né, o hormônio do estresse que a gente fala é o cortisol. Quando nossos níveis de cortisol estão elevados, a gente pode ficar mais inflamado e o nosso sistema imunológico tem uma pior resposta. Então, a gente pode combater as células cancerígenas de uma maneira não tão eficiente, né? E a gente pode pegar infecções secundárias, etc. Então, o excesso de estresse causa muitas coisas ruins, insônia, irritabilidade, piora das relações, né? Inclusive, os pacientes mais inflamados têm predisposição a desenvolver AVC, infarto, por aí vai. Existe um foco também em abordagem psicológica, psicoterapêutica em relação à família, não só ao paciente. Qual a importância dessa abordagem um pouco mais ampla, doutora Cristina? A gente precisa cuidar de quem cuida, porque quem cuida de um paciente que está enfrentando uma doença muito grave, ele precisa demonstrar ser forte, né, perante o paciente, né, que é muitas vezes um parente, né, um filho, um irmão, um marido, e demonstrando essa força, às vezes ela esconde os seus sentimentos. E a gente precisa cuidar do cuidador também, que também sofre. O cuidador tem medo de perder o seu ente querido, o cuidador também enfrenta altos níveis de estresse, o cuidador também tem insônia, né? Ele também tem tensão, essa tensão faz ele sentir dores. Então, é importante a gente ter essa ampliação do cuidado de toda a família, porque o doente sofre e o familiar, o cuidador, também sofre. E ter o cuidado da saúde mental é importante tanto quanto o da saúde física, porque elas são interligadas, né? Quando a cabeça não vai bem, o corpo não vai bem. E se o corpo não vai bem, a cabeça também não vai bem. Ótimo. E você falou um ponto fundamental aí, é justamente a ciência, o conhecimento acerca dessa campanha e o porquê dessa campanha. Apesar dela estar no mundo desde a década de 90, é uma campanha já um tanto quanto antiga. Aqui no Brasil eu posso citar a parte jurídica, a Lei 13.733 de 2018, vem instituir e trazer um aspecto institucional para o Outubro Rosa. Na sua visão, doutora Cristina, as pessoas ainda são carentes de informação sobre os cuidados do câncer ou isso vem sendo difundido de maneira adequada por essas campanhas? Eu acho que a campanha é excepcional. A gente levar informação é sempre importante, porque acaba orientando e quando a gente é munido de informação, a gente se cuida mais. Eu acho que antigamente era mais difícil, assim, porque as pessoas mais antigas, elas tinham um pudor maior, né? Mais experientes. Elas tinham um pudor maior
para falar sobre sistema reprodutivo, né? Sobre genitália, sobre mamas. Eu acho que uma resistência maior. Hoje eu acho que é um pouco menor, mas pela correria do dia a dia, a gente vai postergando o nosso cuidado, né? Então, quando a gente fala sobre a importância do cuidado, quando passa, a gente esquece o ano inteiro que venceu a nossa mamografia, mas quando chega o Outubro Rosa, a campanha nos lembra, né? Aí acende aquela luzinha vermelha e às vezes naquele mês a gente lembra de ir lá fazer. Então, eu acho que é interessante que a campanha também aborda não só o câncer de mama das mulheres, mas também das adolescentes, porque inclusive a lei fala no Outubrinho Rosa, que é para atingir adolescentes também. E um aspecto importante que a gente não pode esquecer é também em relação ao homem. Exato. O que você tem a dizer, o alerta e também para os homens sobre a conscientização, né, da prevenção ao câncer? A porcentagem de cânceres de mama em adolescentes e homens é bem menor, mas ela existe. Então, o câncer de mama não é só nas mulheres. Existem cânceres de mama em homens. É 1% dos cânceres, mas ele existe. Então, o que a gente tem que prestar atenção? A mesma coisa que a gente tem que prestar atenção nas mulheres. Alteração nos mamilos, pode ter uma ulceração, ou uma tumefação, ou uma nodulação, pode ter sangramento mamário, saída de secreção nos mamilos. Então, é a mesma alteração nas mulheres, os homens também têm que ficar atentos. Se tiver alguma alteração, precisa fazer exame. Maravilha. E esse autocuidado, né, que você citou até, essas estratégias de autocuidado, o que você sugere para que essas pessoas realmente façam as consultas, sigam um protocolo de prevenção de maneira adequada? Como que essa mensagem pode chegar para a população mais simples, um pouco mais distante, até para a zona rural? Olha, o Ministério da Saúde, ele tem, né, várias campanhas que elas são difundidas por, né, todos os lados. Os PSFs têm a cobertura de todas as áreas, inclusive das áreas rurais. Nós temos as nossas maravilhosas agentes de saúde que fazem esse trabalho de formiguinha, né, que ajuda bastante a população. É um ponto interessante que você está citando. Nesse aspecto da faixa etária, que você disse que após os 40 anos tende a haver uma incidência um pouco maior desses cuidados. Existe alguma estratégia aí que amplia essa busca ativa, vamos assim dizer, pelos agentes de saúde, por essas populações dessa idade, para que eles realmente comecem a fazer a prevenção? Não é um exame obrigatório, né? Mas como existem palestras na prevenção primária no posto de saúde, existem palestras que incentivam, né, fazem uma explicação, incentivam que mulheres façam os seus exames de rotina. Bom, doutor, então vamos deixar claro para a nossa audiência o que fazer após um diagnóstico que vem comprovando, né, que a pessoa está com suspeita de câncer. Qual o passo a passo a partir desse momento? O paciente fez o exame que veio suspeito de câncer, né? Para a gente fazer o diagnóstico de câncer, a gente precisa de uma biópsia. Então você vai pegar esse exame, vai levar para o seu médico de confiança. Esse médico vai fazer a solicitação da biópsia, né? Existem vários tipos que a gente pode pedir. E daí, quando chega o resultado anatomopatológico, né, dessa biópsia, demonstrando que aquela célula realmente é cancerígena, esse profissional vai te encaminhar para o especialista em câncer, que é o oncologista, né? Então, vai para o oncologista e vale ressaltar que existe uma lei, né, que fala que o paciente que tem o diagnóstico de câncer, a partir do momento que ele recebe o diagnóstico, ele tem o direito de se consultar com um especialista em até 60 dias. Muito bem. Então, ele chega lá nesse especialista, muito provavelmente, de acordo com o que apareceu naquela célula, que se faz um planejamento terapêutico, né? Porque cada câncer é mais ou menos agressivo, muito provavelmente ele irá solicitar mais exames, porque a gente precisa fazer um estadiamento
do câncer. Perfeito. A gente precisa saber o tamanho desse câncer, a gente precisa saber se existem linfonodos comprometidos, se já tem metástase ou não, porque o plano terapêutico depende disso também, para saber o que vai ser feito primeiro. Correto. Né? Então, a primeira coisa é levar o resultado para o médico, porque fazer o exame e deixar o exame na gaveta não vai adiantar. A gente tem que levar para o médico fazer a solicitação da biópsia para confirmar essa célula maligna e encaminhar para o especialista que vai iniciar o tratamento. Perfeito. Doutora Cristina, eu agradeço muito a sua participação aqui no podcast, no CBcast de Unai. É importante demais a gente sempre esclarecer, reforçar essas campanhas. Você está de parabéns pelo trabalho que faz. A Cristina, muita gente conhece, ela é médica também clínica geral, há muito tempo trabalhando em postos de saúde, então sabe muito bem o que é um diagnóstico de câncer e tudo. E agora, mais na área da psiquiatria, também para ajudar nesse aspecto psicológico. Muito obrigado, Cristina, pela sua entrevista, pela sua participação no CBcast. Com certeza estaremos juntos aí em outras campanhas, em outras informações importantes para a população. Obrigado. Obrigada.